E o Corinthians sondou Guilherme Arana de novo. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes dessa história e fala também de Yuri Alberto e Romero. Eles tretaram depois do pênalti desperdiçado pelo paraguaio. Tem ainda atualizações no Timão a respeito do impeachment do presidente Augusto Melo. Votação acontece nessa segunda-feira. Te conto e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Conversei com o Rafael Carioca para esclarecer uma informação que surgiu ao longo do sábado, de que o volante de 35 anos de idade do Tigres está perto de rescindir seu contrato. O vínculo dele por lá termina em maio e existe a chance de uma rescisão antecipada, mas para isso Tigres precisaria acertar algumas pendências que existem. Se não acontecer agora, na metade do ano ele fica livre para escolher seu novo clube e a possibilidade de voltar ao Brasil é real. Preciso falar agora sobre o Corinthians e Guilherme Arana, pauta antiga, mas que ganhou uma novidade nesse sábado, depois que o Atlético Mineiro entrou em campo para enfrentar o Cruzeiro na FC Series. Depois da partida, o Arana confirmou à TNT Sports que o Corinthians o sondou. Mas você que é corintiano nem deve se empolgar. Dá uma olhada na declaração do lateral esquerdo. Abre aspas, foi sondagem. Nunca chegou ao ponto de eu decidir o sim ou não. Acho que o pessoal do Corinthians perguntou a minha situação aqui no Atlético, mas nunca chegou no agora é com você. Quer ficar ou sair? Mas teve sondagem sim, fecha aspas, disse o Guilherme Arana. Essa sondagem já havia acontecido no ano passado. O Corinthians havia demonstrado a intenção de contratar o Arana. Nova sondagem agora, especialmente depois que Renan Lodge não será contratado. Já havia contado para vocês ao longo dos últimos dias que o lateral esquerdo, ex-seleção que pertence ao Al Hilal, era o jogador dos sonhos para essa posição na atual temporada. Mas com a saída do Neymar do Al Hilal, não vai... A vaga de estrangeiro do Renan Lodge não está ameaçada. Dessa maneira ele continua jogando como titular absoluto no time de Jorge Jesus. Só para completar sobre o Arana, no ano passado o PSG entrou forte na parada, sugerindo ou prometendo uma proposta de 13 milhões de euros, que equivale ao valor da multa rescisória para times de fora pelo Arana. Só que na hora de efetuar a proposta, o PSG não apareceu e o Guilherme Arana permaneceu lá no Galo. Hora de falar sobre o Corinthians, dois temas importantes. Primeiro deles, Yuri Alberto e Romero. Rolou um estresse entre eles, e isso ficou muito claro durante a partida, vitória por 2-1 contra o Velo Clube na Neoquímica Arena. O Corinthians empatava em 1-1, quando o Timão teve a seu favor um pênalti. O Yuri Alberto bateria, o Romero pegou a bola, bateu e o desperdiçou. O Corinthians só conseguiu a vitória porque logo depois o Thales Magno sai do banco para fazer um bonito gol. Depois da partida, o Yuri Alberto usou suas redes sociais para escrever o seguinte: Deus não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair, fecha aspas. O pessoal da comunicação do Corinthians tentou criar uma narrativa de que esse recado do Yuri foi para o impeachment do presidente Augusto Melo, não tem absolutamente nada a ver. O Yuri Alberto fez esse comentário preocupado com a postura, com o posicionamento do Romero dentro de campo. Mas diante de uma repercussão extremamente ruim, o Yuri, através da sua assessoria, respondeu o seguinte horas depois: importante garantir mais 3 pontos em casa. Aqui no Corinthians, um ajuda o outro. Todos remam para o mesmo lado, não importa quem erra e quem acerta, o importante é buscar o melhor para o Corinthians, fecha aspas. Eu dei uma resumida na nota, que sai meio pela tangente, evita entrar em polêmica, mas também não descarta a irritação com o Romero. Só para completar o noticiário alvinegro, segunda-feira super importante. Nessa noite, a partir das 19h, ocorre uma reunião no Conselho Deliberativo lá no Parque São Jorge. São esperados, ou têm condição de voto, 301 conselheiros. Eles vão discutir e debater sobre o impeachment do presidente Augusto Melo. Se houver metade mais um dos votos dos presentes, o Augusto Melo sofrerá o impeachment e já fica afastado até que os sócios do clube também se posicionem. Ao contrário da semana passada, ou melhor, do ano passado, quando a torcida fez um enorme barulho protestando na porta do Parque São Jorge para evitar a possibilidade de impeachment, dessa vez tenho percebido uma torcida organizada muito mais afastada de todo esse processo. Também por conta das últimas notícias, ficou muito claro, e o Fantástico da TV Globo só reafirmou tudo isso, que o Alex Cassundé, o indicado pelo Corinthians para receber uma comissão de 25 milhões de reais, nunca fez parte de nenhuma comissão ou tratativa nas negociações entre Vaidebet e Corinthians. Esse caso de polícia
vai chegando para as últimas consequências. Bora começar a responder perguntas, dúvidas, sugestões. A primeira mensagem é do Paulo Vinícius. Boa noite, Nicole. Como é que tá a situação do Corinthians e da Vai de Bet? O patrocínio master da Esportes da Sorte. Você pode fazer essa apuração? Bora lá. A investigação policial em relação à Vai de Bet ainda não terminou. O delegado, o responsável pela investigação, Thiago, ele me contou que os bancos ainda não apresentaram as pedidas, só para vocês entenderem. A polícia pediu a quebra de sigilo bancário de 8 pessoas. E dessas 8, só uma quebra havia sido concedida pelos bancos, né? É mais do que um banco. Então, há esse impasse nas investigações sobre a Esportes da Sorte. Houve uma novidade, ou duas novidades nessa sexta-feira, né? O Bahia anunciou a rescisão do contrato com a Esportes da Sorte. Imagino que por conta de toda essa confusão, o Bahia, inclusive, solta uma nota para dizer que está atrás de um novo parceiro comercial, de um novo patrocinador master, e a AGU, AGU, não sei se é AGU, mas eu vou pegar o nome aqui, a gente lê direitinho, quer ver, ó? AGU, cadê? Tá aqui em cima. Comecinho do vídeo de hoje eu estava explicando essa história aqui, ó. Advocacia Geral da União, é a AGU mesmo, a Advocacia Geral da União, informou que vai recorrer para tentar caçar a liminar que permite a Esportes da Sorte operar em território brasileiro. Para falar sobre Rafael Carioca, certamente você se lembra dele. Volante de 35 anos de idade, com passagens por Grêmio, Atlético Mineiro, Spartak Moscou, está fora do Brasil há bastante tempo. Ele havia sido negociado pelo Atlético com o Tigres do México em 2017 e por lá está desde então. O contrato do Rafael Carioca se encerra em dezembro desse ano, mas uma página que cobre o futebol mexicano chamada Liga MX Brasil afirma que ele vai rescindir seu contrato nos próximos dias e desembarca na semana que vem no Brasil para definir seu novo clube. Rafael Carioca, que já foi alvo de vários times brasileiros. O Grêmio, o Atlético Mineiro e o Corinthians foram aqueles que mais demonstraram intenção de contratá-lo nos últimos tempos. Corinthians, que tem o técnico Ramon Dias, insistindo por um volante. Resta saber se o Rafael Carioca, com 35 anos de idade, segue nos planos corintianos. Há enorme dificuldade financeira. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista nessa sexta-feira afirmando que não há R$1 em caixa nesse momento. Você deve estar se perguntando sobre a fase momentânea do Rafael Carioca lá no México, certo? Temporada atual de 18 jogos e uma assistência. Esteve como reserva na partida dessa sexta-feira. Seu último jogo antes desse confronto havia sido no início do mês de dezembro. Só para fechar sobre o Corinthians, Timão, que estreou no Campeonato Paulista vencendo o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1, largando com o pé direito nessa temporada, assim como fechou a temporada passada. Indo para falar sobre Pogba, Alexandre, nessa sexta-feira, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, deu uma entrevista a um canal chamado Identidade Corintiana. Deixa eu fazer uma breve retrospectiva das coisas que ele falou. Sobre reforços, não temos nenhuma negociação vigente. Estamos de olho no mercado. E se houver alguma contratação, o torcedor vai saber. Mas, por enquanto, estamos focados em manter o nosso elenco do ano passado. Aqui, aí, depois perguntam sobre vendas. Tivemos excelentes propostas por um ativo do clube, mas optamos por não desmanchar o time. Precisamos ter uma equipe que dispute títulos. Nossa maior contratação foi manter os jogadores do nosso elenco. Mas, infelizmente, o Corinthians não tem R$1 no caixa hoje. Tá? Só para completar, perguntam sobre atrasos e ele admite que o Corinthians ainda tem atrasos com o seu elenco. Ainda temos algumas coisas pendentes, mas vou conversar com o jurídico hoje. Tínhamos tudo sob controle, mas o bloqueio de contas prejudicou demais o nosso planejamento. Então, para quem especula e sonha com Pogba e esse tipo de coisa, é bom pôr os pés no chão. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras. Vou além. A Esportes da Sorte ainda não tem toda a sua situação resolvida. No início da semana, a patrocinadora master do Corinthians chegou a divulgar que havia conseguido chegar a um acordo com o governo federal. Esse acordo se deu graças a uma liminar. E hoje a AGU, controla a AGU, putz, de novo, vou saber o nome, vou pegar aqui porque a gente precisa aprender, né? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, informou que vai recorrer para tentar caçar a liminar que permite a Esportes da Sorte operar em todo o Brasil. Talvez também por isso que o Bahia hoje tenha oficializado a rescisão do contrato com a Esportes da Sorte, tá? Então, o Corinthians hoje tem muitos problemas para pensar em pôr o Pogba,
que quer ganhar mais do que 4 milhões de reais por mês. Renan Lodge ainda pode vir para o Timão, Wanderson não. Só para vocês entenderem. Essa história é muito quente, quem me passou é bem próximo do Lodge, e essa pessoa afirmou que o Lodge é muito corintiano. Foi o Lodge quem pediu para o Malcolm, no fim do ano passado, uma camisa do Corinthians. O Malcolm fez o trâmite com o pessoal do Corinthians, que enviou a camisa, e o Malcolm entregou a camisa para o Renan Lodge. O Renan Lodge ficou super contente, eles até fizeram uma postagem nas redes sociais se referindo à camisa do Corinthians como manto, tá? As tratativas entre Corinthians e Renan Lodge começaram durante o mês de dezembro. O Fabinho chegou a conversar diretamente com o pessoal do Al Hilal, mas essa negociação só tinha uma chance de acontecer se o Neymar fosse inscrito no Campeonato Saudita, porque há um limite de 8 gringos por time. Se o Neymar fosse inscrito, o Renan Lodge seria cortado da lista de inscritos, e a partir daí o Al Hilal precisaria encontrar um clube para o Renan Lodge jogar provisoriamente, até que resolvesse essa questão dos estrangeiros. E é aí que o Lodge pediu para que fosse emprestado para o Corinthians. Quando o Al Hilal decidiu não inscrever o Neymar, a negociação do Lodge com o Corinthians caiu e não tem mais chance, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, estamos falando do Coringão. E para você que ficou no vídeo até agora, não esquece de deixar seu like e se inscreva-se no canal, ativando o sininho de notificação, que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, mais até o próximo vídeo, vamos que vamos!